Bom, a menos que você tenha vivido numa bolha nos últimos 6 meses, você já deve saber que a grande ferramenta do momento é o ChatGPT. É uma ferramenta de inteligência artificial em que a gente faz perguntas para ela e ela vai respondendo como se estivesse conversando com a gente. E no vídeo de hoje, eu vou fazer 3 perguntas para o ChatGPT sobre investimentos. E vamos ver o que é que eu vou achar das respostas dele, se eu vou gostar, se eu vou dizer que ele está certo, que ele está errado, se eu vou complementar alguma informação. Enfim, o intuito desse vídeo é a gente ver como o ChatGPT responde a essas perguntas sobre investimentos e se ele é uma ferramenta confiável para te ajudar aí nos seus estudos. Então, bora começar. Já estou com ele aberto aqui e a primeira pergunta que eu vou fazer é: quais os requisitos que uma reserva de emergência deve cumprir? Bom, vocês sabem que eu digo que o primeiro passo para qualquer um que está começando a investir é montar a sua reserva de emergência. Então vamos ver o que o ChatGPT nos responde sobre esse assunto. Ele escreveu: uma reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você mantém em uma conta separada para cobrir despesas imprevistas ou de emergência. Até agora tudo bem, é isso mesmo. Aqui estão alguns requisitos que uma reserva de emergência deve cumprir. Número 1. Liquidez. A reserva de emergência deve ser facilmente acessível em caso de necessidade. Isso significa que deve estar em uma conta que permita retiradas imediatas, como uma conta poupança, conta corrente ou dinheiro em espécie. Bom, vamos separar aqui em partes. Primeiro, quando ele fala que o dinheiro precisa estar facilmente acessível em um caso de necessidade, e eu super concordo. Inclusive, é uma das coisas que eu mais bato na tecla quando eu falo de reserva de emergência. Não adianta de nada você não ter liquidez, você não ter facilidade de acessar esse dinheiro. Por esse motivo, até que eu digo que a poupança ela não é um bom investimento, mas até para usar ali na reserva de emergência dá para passar. Porque ela tem uma liquidez alta. Você com o cartão ali da sua conta poupança, você vai nos caixa 24 horas e consegue sacar esse dinheiro no banco. Eu não gostei, porém, quando ele começa a dar os exemplos, né, do que seria uma conta que permita retiradas imediatas. Ele colocou uma conta poupança, tudo bem. Conta corrente, cara, conta corrente não rende nada, geralmente, tá? E dinheiro em espécie. Pior ainda, porque o que é que acontece? Se você deixar esse dinheiro da reserva de emergência parado, ou na conta corrente, ou como dinheiro em espécie, você vai perder o poder de compra desse dinheiro por conta da inflação. Então você precisa necessariamente investir esse dinheiro para preservar o poder de compra dele. Agora, você vai fazer isso escolhendo investimentos extremamente conservadores. Então é CDB, 100% do CDI, não mais do que isso, Tesouro Selic, a própria poupança até que rende menos do que o CDB, mas a questão da liquidez acaba compensando um pouco. Mas se você deixa esse dinheiro parado, ou dinheiro em espécie, ou na conta corrente, ele não vai render nada e ele vai passar a valer cada vez menos. Então, de repente, aquela reserva de emergência que tu estipulou, sei lá, em 20 mil reais, ela vai passar a valer 18 mil por conta da inflação. Então, não pode deixar isso em conta corrente ou dinheiro em espécie ou em canto algum que não tenha rentabilidade, tá? Tem que estar em um lugar que tenha rentabilidade. Investimento extremamente conservador, com rentabilidade baixa, mas que seja capaz de pelo menos repor aí a inflação. Segundo ponto, suficiência. A reserva deve ser suficiente para cobrir as despesas essenciais durante um período de emergência. Uma recomendação comum é ter o suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas. É uma recomendação comum, de fato, mas podem haver casos que fujam a essa regra. Por exemplo, se você é um profissional liberal, que se você sofrer um acidente, por exemplo, você vai ficar sem trabalhar e vai perder sua fonte de renda, ou se você é um empresário. Nesses casos, essas pessoas cuja profissão tem um pouco mais de risco envolvido, é aconselhável até que você monte uma reserva de emergência maior do que 6 meses, joga 12 meses aí.
Quanto mais tempo você ficar parado, mais problemas você pode ter se você tiver uma reserva de emergência muito pequena, no seu caso. Estabilidade. O dinheiro da reserva de emergência deve ser mantido em um lugar estável e seguro, onde não corra risco de perda de valor ou de ser prejudicado por flutuações do mercado financeiro. Beleza, perfeito. É isso daí, ele não falou que lugares podem ser esses, eu já dei o spoiler aqui no vídeo, CDB 100% do CDI, Tesouro Selic, mas o contexto, a essência está correta. Separada das outras contas. É importante manter a reserva de emergência separada das outras contas e investimentos para garantir que seja facilmente acessível e não seja gasto em outras despesas não essenciais. Perfeito. Isso daqui é muito importante, tá? Porque senão você corre o risco de tirar o dinheiro da reserva de emergência para usar em outras coisas. E não é esse o objetivo. Então, o ideal é você manter esse dinheiro isolado, separado, em uma conta à parte. Renovável. A reserva de emergência deve ser renovada sempre que utilizada para cobrir despesas de emergência. É importante planejar como reabastecer a reserva para manter sua eficácia em longo prazo. Aqui eu só faço uma ressalva quando ele fala em é importante planejar, né? É difícil, a depender da situação, fazer esse planejamento. Então, até se for uma emergência médica, por exemplo, tudo bem, tu pode até se planejar e dizer, não, eu gastei tanto, mas em 6 meses, em 12 meses, eu consegui recuperar esse valor guardando X todo mês. Mas, por exemplo, se você perdeu o emprego, é uma coisa que você não tem, né? Você não vislumbra no horizonte de curto prazo ou de médio prazo, uma recolocação, já fica mais difícil de você fazer esse planejamento. Então é só para tomar cuidado, fazer essa ressalva quando ele coloca isso daqui. Uma coisa que eu senti falta foi ele falar de quanto e quanto tempo você deve reavaliar essa reserva de emergência. E aqui é importante considerar um período de pelo menos um ano. Tá? A cada um ano tu parar, sentar um pouquinho e reavaliar se a sua reserva de emergência está adequada, porque um ano é um período de tempo que acontece muita coisa na nossa vida. Tem gente, por exemplo, que de um ano para outro vira pai, vira mãe, e aí as necessidades da nossa vida mudam e a gente precisa adequar a reserva de emergência ao contexto em que nós estamos vivendo. Bom, via de regra, uma resposta boa, fiz várias complementações e é importante todas elas que sejam colocadas, mas na essência, em resumo, é uma boa resposta que ele deu. Vou fazer agora a segunda pergunta. Eu vou escrever assim, ó. Me explique como gerar renda passiva. Vamos ver a resposta que ele deu. A renda passiva é uma forma de renda que é gerada sem que você precise trabalhar ativamente para isso. Perfeito? Essa é a definição. Em outras palavras, é dinheiro que entra na sua conta bancária sem que você precise fazer esforço contínuo para gerá-lo. Eu gosto de dizer que a renda passiva é o dinheiro que entra na sua conta mesmo se você estiver dormindo, porque tem outras pessoas trabalhando para você para gerar essa renda. Aqui estão algumas maneiras de gerar renda passiva. 1. Investir em dividendos. Ao investir em ações em empresas que pagam dividendos, você pode receber uma parte dos lucros da empresa de forma regular. Isso pode ser uma fonte de renda passiva, já que você não precisa fazer nada além de manter seus investimentos. Perfeito? Matou a pau. Segundo, aluguel de imóveis. Investir em propriedades para aluguel pode gerar uma renda passiva mensal. Depois que você compra uma propriedade e a aluga, a renda do aluguel pode ser uma fonte de renda passiva por muitos anos. Perfeito, só que aqui novamente, ele é bem genérico nas respostas. Eu senti falta de falar um pouquinho sobre os riscos disso. Existem dois aqui que eu posso citar de cara. O risco da inadimplência e o risco da vacância. Então, da inadimplência, tem o inquilino simplesmente parar de pagar o aluguel e não desocupar o imóvel. E o segundo é do inquilino até desocupar o imóvel e você não conseguir outro inquilino para o lugar dele. E aí você tem que manter aqueles custos com a energia, a água, condomínio, por sua conta própria. Isso são riscos, eles existem, podem acontecer. Lógico, tem maneiras de mitigar isso, mas é importante dizer também que quando você se expõe a essa questão do aluguel, esse risco ele é de 100% se você tem um imóvel só, né? Ou seja, se você sofre com isso, com a saída de um inquilino, você vai perder sua renda de uma hora para outra. E eu senti falta um pouquinho dessa explanação sobre os riscos. Investimentos em imóveis. Além do aluguel de propriedades, é possível investir em fundos imobiliários,
REITs, Real Estate Investment Trusts, e outras opções que permitem investir em imóveis sem precisar comprar uma propriedade diretamente. Bom, de novo ele deu uma resposta meio genérica, mas de fato, FIIs podem ser uma opção, REITs também podem ser uma opção. Os REITs são os primos dos FIIs que são negociados lá nos Estados Unidos. Eles têm algumas características, algumas particularidades diferentes dos FIIs. Mas principalmente para o investidor exponencial que está começando, a tendência é que ele comece pelos FIIs, que são produtos negociados aqui no mercado brasileiro. 4. Royalties. Se você é criador de conteúdo, músico ou autor, pode receber royalties de suas obras. Isso pode ser uma fonte de renda passiva ao longo do tempo, à medida que as pessoas continuam a comprar seu trabalho. Não está errado, mas eu acho que é pouco comum as pessoas terem como cobrar royalties a partir de uma propriedade intelectual sua. Mas ok. Fundos de investimento. Investir em fundos de investimento como fundos mútuos, ETFs e outros fundos diversificados pode gerar renda passiva por meio de pagamentos de juros e dividendos. Verdade, também. Resposta bem genérica, não se aprofundou explicando o que são os ETFs e como funcionam. Criação de um produto digital. Se você tem habilidades em design gráfico, programação, redação ou outra área, pode criar um produto digital como um e-book, curso online ou aplicativo e vendê-lo online. Depois de criar e lançar o produto, ele pode gerar renda passiva por muitos anos. Aqui eu senti falta também dele falar um pouquinho dos riscos disso, né? Porque é uma opção até bem interessante. Todo mundo tem um conhecimento que pode monetizar com a ajuda da internet. Eu mesmo estou fazendo isso agora por meio desse vídeo. A questão é que tem riscos envolvidos, né? Tem o tempo que você gasta para criar todo esse conteúdo, tem a possibilidade do teu conteúdo ficar obsoleto muito rápido, porque mudou alguma coisa na tecnologia. Então pensa, alguém que produziu algum conteúdo, né, algum manual explicando como fazer algo, e essa coisa mudou completamente a forma de ser feita depois da introdução do próprio ChatGPT, né? Então, o manual que essa pessoa criou lá atrás, pode ser há um ano atrás, porque o ChatGPT é uma coisa muito recente que não existia há um ano atrás, esse manual já está obsoleto. Então, tem alguns riscos envolvidos e eu senti falta um pouquinho dele falar sobre isso aqui também. Resposta bem genérica. Bom, vou fazer a última pergunta agora, e essa vai ser um pouquinho diferente. Eu vou escrever: pense como Warren Buffett e falta um T, e me diga 3 regras para ser um investidor de sucesso no longo prazo. Warren Buffett é provavelmente o maior investidor de todos os tempos, né, o que obteve maior sucesso. Então vamos ver o que ele responde aqui. Bem, ele escreveu: como Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, pode ter dito, existem várias regras para ser um investidor de sucesso no longo prazo. Aqui estão 3 que considero essenciais. 1. Invista em empresas sólidas. Warren Buffett é conhecido por investir em empresas sólidas, com histórico de sucesso, perspectivas de crescimento e vantagens competitivas duradouras. Ele acredita que ao investir em empresas de qualidade, você pode ter a confiança de que seus investimentos terão um desempenho positivo no longo prazo. Aqui eu acho que ele confundiu um pouquinho o que seria a empresa de qualidade, né? Quando ele fala empresa de qualidade, isso está correto. Realmente é o que o Warren Buffett sempre buscou. Só que não necessariamente uma empresa de qualidade é uma empresa tão sólida assim, né? Pode ser uma empresa que esteja passando por um novo momento, esteja lançando um novo produto, ou esteja se readaptando a uma mudança no mercado dela. E de fato, o próprio Buffett fez investimentos ao longo da história dele que provaram que ele está atento a isso, né? Que não é necessariamente uma empresa que está passando por transformações que não pode ser uma empresa de qualidade. Acho que o maior exemplo disso é quando ele investiu na Apple, nos anos 2010. Então a Apple, naquele momento, era uma empresa em grande transformação, estava lançando a linha de celulares dela, que é o iPhone, e o Warren Buffett viu, mesmo diante desse cenário, ela poderia ser considerada uma empresa de qualidade, mesmo talvez não sendo tão sólida. Então, eu acho que ele confundiu um pouco as coisas, mas no final a essência do que ele quer dizer é: busque qualidade nas empresas que você está investindo.
qualidade é basicamente a empresa ter um rumo, ter um guia, resolver um problema das pessoas e que essa resolução de problema seja uma coisa clara, concreta e fácil de entender, esse tipo de coisa. 2. Tenha uma estratégia de investimentos clara e siga. Uma das principais razões pelas quais Warren Buffett é tão bem sucedido é porque ele tem uma estratégia clara de investimento e a segue de forma consistente. Ele evita modismos e investimentos de curto prazo e, em vez disso, mantém seus investimentos por muitos anos. Ter uma estratégia clara e segui-la pode ajudar a minimizar as emoções e os erros de investimento impulsivos. De fato, ele tem uma estratégia bem clara de investimentos, ele é um investidor de longo prazo e ele é um investidor em valor. Tanto que ele popularizou essa estratégia que hoje se conhece como Value Investing, ou seja, você procurar comprar empresas cujo preço esteja abaixo do que ela realmente vale. Isso é um fato. Em alguns momentos, ele talvez tive que fazer alguns investimentos em que ele não tivesse tanta clareza dessa diferença entre preço e valor. Eu acho que Apple pode ser considerada uma delas, inclusive, mas, via de regra, eu concordo com o GPT. Foi uma coisa que Warren Buffett seguiu de forma muito clara ao longo de toda a carreira dele. Terceira, seja paciente. Warren Buffett é um investidor de longo prazo e é conhecido por manter seus investimentos por muitos anos. Ele acredita que, ao ser paciente e manter seus investimentos a longo prazo, você pode colher os benefícios do crescimento e da valorização das empresas sólidas. Ele também acredita que a volatilidade de curto prazo é apenas ruído e não deve influenciar as decisões de investimento. Perfeito. Inclusive, foi um ponto que o Warren Buffett tocou bastante no encontro anual de investidores da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, que aconteceu bem recentemente, né? Ele falou que essa questão das variações de curto prazo é questão de ruído e que os investimentos dele são investimentos voltados para o longo prazo. E ao longo de toda a vida, de toda a carreira dele, já são mais de 90 anos, ele levou isso a cabo, ele foi fiel a essa estratégia e chegou a ter hoje o patrimônio dele de mais de 2 bilhões de dólares. Eu gostei, acho que ele refletiu bem o pensamento do Warren Buffett. Existem, lógico, algumas ressalvas para fazer, principalmente porque a história do Buffett, ela é linear até ao longo do tempo, mas ela não é constante. Em alguns momentos ele deu uma fugidinha assim ali daquilo que ele acreditou por muito tempo, né? Abriu algumas exceções porque ele viu que o mercado estava mudando. Novamente, eu uso esse exemplo do investimento dele em Apple, né? Talvez ele não tenha comprado a Apple tão barato, né? Ele não tenha comprado a Apple a um preço tão abaixo do valor dela, mas ele viu que era um negócio muito bom. O mercado já tinha mudado, já estava num momento diferente, né, com muitos mais investidores, em que os preços naturalmente subiram devido à inflação, então ele teve que abrir mão um pouquinho ali daquela questão do value investing dele, raiz, vamos dizer assim, para ter um investimento em uma empresa muito boa. Bom, eu gostei, via de regra, das respostas do GPT. Temos que levar em consideração que são respostas genéricas, então eu diria que não dá para você concentrar 100% do seu estudo do GPT, ou seja, você lê o que o GPT responde e você diz, agora eu estou fera em reserva de emergência, estou fera em pensar como Warren Buffett pensa os seus investimentos. Não, é preciso fazer um pouquinho de uma análise crítica, né, para entender se você concorda 100% com o que o GPT fala ou não, que foi justamente o que eu fiz aqui. Em determinados momentos eu disse eu concordo com ele, em outros não, eu fui fazendo complementos, eu fui fazendo ressalvas. Então, não tenho dúvidas que é uma ferramenta que vai ajudar muito o investidor iniciante nesse processo, né, de estudar, de adquirir conhecimento. Vai ser uma ferramenta que vai complementar bem, por exemplo, os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Mas não dá para você, pelo menos nesse momento, só fechar o olho para a informação que o GPT te dá. Tá? É preciso fazer uma análise crítica, é preciso saber observar se faz sentido ou não, e se você achar que não faz sentido, por que não faz sentido. Bom, eu vou ficando por aqui então, esse foi o vídeo de hoje. E uma coisa que eu ainda não fiz até agora nesse vídeo, então cara, se você chegou até aqui, por favor me ajuda, é pedir o like,
tá? Deixa o like aqui embaixo. Eu estou tentando trazer conteúdos um pouco diferentes aqui para o canal e esse vídeo já faz parte disso. Então deixa o like aqui embaixo se você gostou, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Da mesma forma, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações, na verdade, clicando no sininho que fica ao lado do botão de se inscrever, e assim o YouTube vai te avisar toda vez que sair vídeo novo. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.